Luffy é suede ayaulela, mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje o tema da nossa mensagem é patologia forense, que define a causa de morte através de autopsia, pois como psicanalista holístico, infectologista espiritual, quero abordar o meu neologismo dentro desse objetivo, determinando circunstâncias de que causa em muitos nesse campo espiritual, sendo racional, emocional, hoje muitos biologicamente falando, como de cadáveres que são mortos violentamente, que identificamos nesse campo psicológico, humano, irracional. E no que determinou a sua morte? Bom, objetivamente os interesses humanos são as arrogâncias, os que deixam as pessoas vulneráveis, ainda mais as cobiças corruptivas, que são corrosivas, deteriorativas nesse campo emocional, racional, espiritual, intelectual. E nesse psicológico fragilizado, ainda mais quando são contaminados com o vírus das nossas ansiedades que tornam-se incontroláveis, pois são estes mortos que são explorados psicologicamente neste campo luciferianizado e não positivamente cristianizado, eu posso afirmar assim. Pois este tratamento racional, emocional, intelectual, espiritual, psicologicamente, é o que Jesus disse, que está em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Mas já o ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. E o ser que precisa ser humano, obediente a Deus, tudo começou no Éden, com Adão, desobedientemente a Deus, na ilusão emotiva. E é por isso que o livro de Romanos esclarece bem, no capítulo 5, do versículo 12 a 21, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei está o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir, que é o próprio Jesus, conforme eu citei, que veio não para condenar o mundo, mas para salvar aqueles que nele crê. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, que é o dom pela graça, de que de um só homem, conforme eu estou citando, Jesus abundou sobre muitos. E não foi assim o dom com ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Por quê? Se pela ofensa de um só a morte reinou, e por esse muito mais
os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus, conforme estamos citando. Por isso, assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão justos. Veio, porém, a lei que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E no capítulo 8 de Romanos explica a nova vida, debaixo dessa graça, segundo o Espírito da Santidade, é essa doação que ele nos dá. Então, Romanos 8, o versículo 18 a 30, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. Porque a criação ficou sujeita a essa vaidade, não por causa da vontade, mas por causa daquele que lhe sujeitou. Essa indução que eu falei, emotiva adâmica. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos Filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito. E também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Porque se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina o coração e sabe qual é a intenção do Espírito é aquele que, segundo Deus, intercede pelos santos, sabendo que todas as coisas contribuem justamente e juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam como primogênito entre muitos. E aos quais predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e os que justificou, a este glorificou. Por isso que, como eu abordei esse assunto, que patologicamente, florensemente, é essa determinação que causa a morte através dessa autopsia,
como psicanalista e infectologista espiritual, espiritualmente eu abordei, dentro desse meu neologismo, esse objetivo, determinando a circunstância de que muitos dão mortos nesse campo espiritual, sendo esse campo racional, emocional, que ficam zoobiologicamente como cadáveres nesse campo psicológico, humano, irracional. Mas que essa mensagem possa te despertar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Não só nessa vida terrena material, mas futuramente a vida celestial para a qual foi a sua missão terrena. Mas que fique essa mensagem para o seu intelecto, não ficar biologicamente escravizado nas corrosão das intenções humanas que são paliativas fúteis e lhes deixa vulneráveis. Por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayalela mema, fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.